Carinho é uma coisa que a gente carrega, mas na indústria brasileira é mais que isso. A gente carrega, mas também deixa o carinho. Ser parte da indústria é carregar, deixar, transformar. Esse sentimento vai de quem produz até quem consome. A nossa indústria passa pelas mãos de muitos brasileiros. Valorize a indústria nacional. Identifique e consuma o produto feito no Brasil, feito para você. Burocracia, carga tributária, falta de infraestrutura, insegurança jurídica, falta de mão de obra qualificada. O Brasil conhece as barreiras que dificultam o crescimento do país. Melhorar o ambiente de negócios é fundamental para atrair investimentos e gerar empregos. O Brasil tem pressa de voltar a crescer. Até quando teremos que conviver com um custo Brasil de 1,5 trilhão? No cenário pós-pandemia, será ainda mais importante termos um país com um ambiente de negócios adequado para as nossas empresas competirem de igual para igual no cenário internacional. A Frente Parlamentar Brasil Competitivo nasce com a missão de derrubar as barreiras que dificultam o crescimento do nosso país. Nós temos que trabalhar com referências mundiais. Dentro daquela mandala tem alguns pontos que dão resultados mais imediatos. Se a gente atuar, a gente consegue diminuir o custo do Brasil rapidamente. Mais de 200 parlamentares se juntam com o mesmo propósito. A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo vai atuar em projetos em tramitação no Congresso Nacional, vai promover debates com especialistas e a iniciativa privada, propor e ajudar na implementação de soluções para reduzir o custo Brasil. Bom dia! Daremos início ao lançamento da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, FPBC, presidido pelo deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e composto por mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados. O grupo objetiva trabalhar para reduzir o custo Brasil. Uma iniciativa da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e apoio da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e do Movimento Brasil Competitivo. Entre as prioridades estão as reformas tributária e administrativa. Na pauta entram ainda temas como qualificação profissional, segurança jurídica e infraestrutura. A estratégia é unir forças para melhorar o ambiente de negócios e para permitir que as empresas brasileiras compitam de igual para igual com as concorrentes internacionais. De acordo com o estudo do Ministério da Economia, em parceria com o Movimento Brasil Competitivo, o custo Brasil chega a 1,5 trilhão, ou 22% do PIB do país. Este é o valor que as empresas do Brasil gastam mais que os países da OCDE todos os anos por conta de problemas internos. Em função do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, estamos utilizando o estúdio da CNI, com todos os protocolos exigidos pela OMS, com participações presenciais e online dos convidados. Informamos que estão presentes no estúdio da CNI o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Sr. Robson Braga de Andrade, o presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado federal Alexis Fontaine, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Serviços, deputado federal Otto Alencar Filho, a secretária-geral da Frente Parlamentar, deputada federal Paula Belmonte, o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima. E com participação online do vice-presidente da Frente Parlamentar, senador Oriovisto Guimarães, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, e presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau e Johan Peter.
Passo a palavra ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Robson Braga de Andrade. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar aqui e agradecer muito pela presença do deputado federal Alexis Fontaine, que é o presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, do senador Oriovisto Guimarães, da deputada federal Paula Belmonte, do presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, deputado federal Otto Alencar Filho, do deputado Arnaldo Jardim, da deputada Adriana Ventura, do deputado Marcel Van Hatten, do deputado Paulo Ganini, do deputado Vinícius Poit, do deputado Felipe Rigoni, do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, que deu início a esse trabalho da Mandato Brasil, do Custo Brasil, do secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, do nosso companheiro empresário, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau, dos meus companheiros, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, Marcelo Tomé, e também presidente do Amazônia, das federações da Amazônia Legal, do presidente da BIMAC, José Veloso, do presidente executivo do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri, cumprimentar a todos os parlamentares que participam aqui através de vídeo, empresários, entidades de classe e que estão presentes nesse encontro. É com grande satisfação que a Confederação Nacional da Indústria, CNI, abre suas portas para o lançamento da Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo. Importante iniciativa do Congresso Nacional, a criação desse grupo valoriza o diálogo com o setor produtivo na análise e na construção de um ambiente mais amigável para os investimentos, para a produção e para o emprego no Brasil. Quero cumprimentar a todos os deputados e senadores que vêm trabalhando incansavelmente pelo avanço das reformas e de outras medidas capazes de remover os obstáculos que comprometem o crescimento sustentado do país. Saúdo também os representantes aqui do Movimento Brasil Competitivo, a Tatiana, o Rogério, e demais instituições que participam desse relevante fórum. O Brasil tem um dos maiores e mais diversificados parques fabris do planeta. Estudo recente da CNI mostra que a nossa indústria de transformação é a mais diversificada do que a média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD. No entanto, estamos retrocedendo. Não conseguimos competir com o resto do mundo e estamos concentrando a produção em setores tradicionais. E isso se deve muito ao elevado custo Brasil. Nossa indústria, que já foi a 8ª maior do mundo, ocupa hoje o 16º lugar no ranking internacional. Com a queda acelerada da capacidade de enfrentar de igual para igual os competidores globais, a indústria de transformação brasileira encolheu 1,6% ao ano, em média, nos últimos 10 anos. E sua participação na economia caiu de 15% em 2010 para pouco mais de 11% em 2020. O fraco desempenho do setor prejudica o resultado da economia brasileira como um todo. Na última década, o Produto Interno Bruto do país cresceu
em média, apenas 0,3% ao ano. Nossa indústria também está se tornando mais concentrada, pois o custo Brasil afeta com mais intensidade os fabricantes de bens de capital e produtos de consumo duráveis, segmentos mais dinâmicos, de maior complexidade tecnológica, que têm impacto significativo sobre a produtividade. Dados da CNI mostram que a participação desses setores no valor adicionado da indústria de transformação recuou de 24% para 19% nos últimos 10 anos. No mesmo período, a fatia dos setores tradicionais, em geral, produtores de bens de consumo não duráveis ou semiduráveis, cresceu de 26% para 35%. Ainda assim, a indústria de transformação responde por quase metade das nossas exportações de bens e serviços e é responsável por 25% da arrecadação de tributos federais e por mais de 65% dos investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento. Por isso, a recuperação da competitividade do setor é imprescindível para o Brasil voltar a crescer de forma sustentada. Senhoras e senhores, há mais de 25 anos, a CNI vem alertando a sociedade sobre os efeitos nefastos do custo Brasil sobre as empresas, a economia e a sociedade. Elaboramos estudos consistentes e apresentamos propostas nas mais diversas áreas, capazes de reduzir as deficiências na infraestrutura, o excesso de burocracia, os altos custos dos financiamentos, a complexidade do sistema tributário e uma série de outras disfunções que diariamente afligem o setor produtivo. Esses problemas colocam o Brasil no penúltimo lugar do ranking da competitividade, que compara o país com 17 economias similares à nossa. Na lista organizada pela CNI, só estamos na frente da Argentina e ficamos muito atrás de outros países latino-americanos como o México e o Chile. Recentemente, um estudo do Movimento Brasil Competitivo, em parceria com o Ministério da Economia, mostrou que o custo Brasil retira R$1,5 trilhão das empresas todo ano, um valor maior do que o total da produção industrial brasileira. A cifra também reforça a necessidade de enfrentarmos, com urgência, os obstáculos ao nosso desenvolvimento. Diante desse desafio, a atuação da Frente Parlamentar Brasil Competitivo será decisiva para acelerar as reformas indispensáveis à redução do custo Brasil. Nossa principal prioridade deve ser a aprovação de uma reforma tributária ampla que, de fato, simplifique o sistema de arrecadação de impostos, reduza a cumulatividade e desonere os investimentos e as exportações. A criação de um imposto sobre valor agregado de alcance nacional em substituição ao ICMS, ao ISS, ao IPI, ao PIS e COFINS, modernizará o nosso sistema tributário, aproximará o Brasil das melhores práticas internacionais e promoverá a competitividade das empresas. Importante também fazer uma reforma administrativa que aumente a eficiência do Estado e ajude o Brasil a enfrentar a contínua expansão dos gastos com pessoal. Isso vai contribuir para equilibrar as contas públicas e para melhorar a confiança dos investidores na economia brasileira. Necessitamos de uma política industrial que promova a inovação e o desenvolvimento tecnológico e estimule, sobretudo, os setores que produzem bens de alta complexidade. Precisamos também estabelecer marcos regulatórios para as áreas de meio ambiente e infraestrutura,
que incentivem os investimentos e modernizem o país. São imprescindíveis ainda ações que promovam a inserção das empresas brasileiras no mercado global, como a redução da burocracia no comércio exterior e a assinatura de tratados comerciais ambiciosos com parceiros que ofereçam ganhos efetivos ao país, como o Acordo Mercosul-União Europeia. Senhoras e senhores, o Congresso Nacional vem trabalhando com muita determinação para dar respostas adequadas aos problemas do país. Felizmente, tanto a Câmara quanto o Senado estão empenhados em levar adiante as reformas necessárias para promover o desenvolvimento econômico e social. Estamos certos de que, com a nova frente em favor da competitividade, as medidas necessárias para impulsionar a produção e o emprego terão ainda mais atenção do Poder Legislativo. A CNI se coloca à disposição de todos os parlamentares, do governo e da sociedade para debater e contribuir com as ações que estimulem o crescimento do país como um todo, em especial da nossa indústria. Contem conosco e muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Neste momento, ouviremos o presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Sr. Jorge Gerdau Johann Peter. Bom dia a todos. Quero saudar o nosso presidente da CNI, Dr. Robson Braga Andrade, saudar o deputado federal Alexis Fontaine, que está à frente e presidente da Frente Parlamentar. Quero saudar o presidente da Comissão Econômica, o deputado federal Otto Alencar Filho. Quero saudar ainda o secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Inovação do Ministério, Jorge Lima. Eu quero saudar também a secretária-geral da Frente Parlamentar, deputada Paula Belmonte. Temos online ainda a presença do secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos Alexandre da Costa, vice-presidente parlamentar do senador Oriosto Guimarães, assim que saúdo também os demais representantes da Câmara de Deputados e Senado, e também a representação empresarial, que hoje já está envolvida junto com o trabalho do MBC. Para nós do MBC, esse dia hoje é da maior importância, porque estamos convictos de que o trabalho conjunto do Executivo, do Legislativo e da movimentação empresarial dos setores econômicos. Menciono a indústria, mas realmente o custo do Brasil atinge o comércio, os serviços, a agricultura. E a verdade é que essa etapa de custos que compõe o custo Brasil, ele se transfere de uma etapa para outra, porque há realmente uma cumulatividade de custos e encargos enorme. Consequentemente, o esforço da conjugação do legislativo, executivo e da classe empresarial de todos os setores para nós lutarmos para pôr o Brasil na modernidade competitiva do restante mundo é uma peça-chave. Nosso presidente Robson colocou bem as informações da situação que nós estamos, mas eu realmente entendo de que esse esforço é da maior importância para nós atingirmos a plena competitividade. É interessante que, na minha vivência pessoal, a Gerdau trabalha em 14 países. Intramuros, o Brasil tem uma eficiência competitiva, no meu entender, praticamente em todas as atividades. Mas quando eu vou extramuros, quando eu tenho que carregar toda a estrutura que a Mandala nos demonstrou, que é de 1,5 trilhão, que é 22% a mais do que na comunidade comum europeia, nós temos um trabalho enorme pela frente. Trabalho com uma vivência enorme
Mas essa oportunidade que foi a construção realizada junto ao Executivo, do qual eu quero destacar o trabalho do secretário Carlos da Costa, né, com o ministro Guedes, e hoje temos na liderança o trabalho do secretário Jorge Lima. Realmente nós estamos com um trabalho na frente do Executivo integrado com as atividades CNI, MBC, a coalizão indústria, etc. Nós temos uma mobilização empresarial importante trabalhando junto com o Executivo. Mas o principal processo deverá acontecer junto ao Legislativo. É incrível que graças à criação do Ministério da Economia, essa integração global dos fatores de não competitividade conseguiram ser trabalhados de uma forma organizada, estruturada e que realmente nos possibilitou. Consequentemente, hoje, essa criação da Frente Parlamentar é uma peça-chave. E eu tenho uma esperança enorme de que realmente, juntando os esforços dessa estrutura já estabelecida hoje na estrutura organizacional do Executivo, que com essa nova estrutura da Frente Parlamentar, né, e tendo ainda à frente dessa frente parlamentar o deputado Alexis Fontaine, que tem uma experiência empresarial importante, consequentemente terá condições, com a sua vivência, de orientar e nos ajudar. Nós temos desafio enorme pela frente. Então, eu quero ressaltar ainda que esse tema de custo Brasil, ele atinge a indústria, o comércio, os serviços, a agricultura. Todos eles, de uma forma ou outra, têm esses vícios históricos da nossa estrutura não modernizada em relação ao cenário que a competitividade mundial está nos exigindo. Essa competitividade interna do Brasil é importante para competir com a importação e é muito mais importante ainda competir na exportação. O número que eu tenho na minha vivência é ao redor de 15% a 20%. Todos os setores carregam o custo Brasil. Não interessa se é aço, se é petroquímica, se é o comércio, são os serviços, porque todo mundo transfere essa realidade de custo para as próximas etapas. Então, o nosso cliente tem que pagar custo Brasil do aço. O da petroquímica transfere o custo Brasil para as indústrias de transformação da petroquímica e assim por diante. Então, realmente, essa conjugação de esforço a ser feito com o Congresso é da maior importância. Então, nós realmente estamos atrasados nisso, mas a estruturação dessa conjugação, da mobilização empresarial, né, a mobilização do Executivo e a mobilização agora ainda estruturada do Congresso, acredito eu que vai nos levar à possibilidade de competir. Senhores deputados, é incrível, essa minha experiência em setores, vamos dizer, de cumulatividade de impostos, isso foi acabado há 20, 30 anos, quando nós criamos o ICMS, nós criamos com essa separação e criamos um sistema de cumulatividade. Nos encargos que nós jogamos, nós temos a energia elétrica mais competitiva e melhor do mundo, né? Mas com a distribuição jogando no seu custo os encargos e o sistema tributário também cumulativo, nos leva a uma situação de não aproveitar esse potencial. Eu poderia me estender, não sei quantas horas ainda falando disso, mas não quero deixar de fazer uma observação. O que o operário nos custa da estrutura, o trabalho humano da empresa, ela carrega praticamente o dobro do que carrega em qualquer outro lugar. Um operário no Chile leva 85% para casa do que ele nos custa. O operário da Alemanha ou dos Estados Unidos, ele leva 70% a 75% para casa aquilo que ele custa. Do Brasil, ele leva somente a metade. Essa metade ainda, quando chega no bolso do operário,
ele paga ainda 32%, 30%, 40% de impostos. Então, essa estrutura ela tem que ser repensada e construída em todas as frentes. Por isso que a Mandala trabalhou em 12 frentes, das quais 5 ou 6 frentes realmente têm que ser urgentemente tratadas. Então, o desafio que nós temos como sociedade, empresários em todos os setores, o setor executivo, a estrutura executiva do governo está mobilizada e estruturada. E agora nós precisamos da mobilização e a estruturação do legislativo, para que realmente o Brasil possa ser competitivo. Os exemplos do mundo estão aí. Na maioria dos países que eu trabalho, por minha experiência, o custo Brasil é praticamente zero. Então, nós temos que ter como meta, eu digo, utópica hoje, mas temos que atingir, realmente que o custo Brasil chegue a zero. E isso é possível pela construção e contamos com a participação e envolvimento do Legislativo, que é a peça principal de mobilização das temas mais complexos está no Legislativo. Temos que trabalhar de mãos dadas. Estamos hoje com o Executivo, graças à estruturação também do Ministério da Economia, que faz com que também o conjunto dos temas sejam tratados de uma forma global e integrada. Eu acho que as condições estão preparadas, assim que nós contamos com um Congresso trabalhando nessa frente, conjugado com o esforço do empresariado, com o Congresso, conjunto com o Executivo, na esperança de que o Brasil possa realmente, no meu entender, nós temos condições estruturais corrigindo o custo do Brasil de ser um dos países mais competitivos na transformação de serviços e indústria, assim como nós temos hoje no setor primário, que é um orgulho para o Brasil. E mesmo assim, tem muitos itens que, quando a agricultura trabalha numa máquina de equipamentos que ele compra, do arame, seja o que for, na eletricidade, o setor primário também paga grande parte de custo do Brasil. Assim que nós temos que construir a solução para limpar as cadeias produtivas, no sentido de que, a exemplo do resto do mundo, a carga tributária, os encargos, os custos, tem que estar no final da etapa e não se acumulando os custos para realmente tornarmos plenamente competitivos. O Brasil pode ser um dos melhores países do mundo, dentro da minha experiência, se nós conseguirmos corrigir esse custo do Brasil. Obrigado pela atenção. Agradecemos as palavras do presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, senhor Jorge Gerdau Johan Peter. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, deputado federal Otto Alencar Filho. Bom dia a todos. Eu queria saudar a todos aqui, me permitam, em nome do nosso deputado, amigo presidente, Alex Fontaine. Como todos já foram aqui nominados, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu primeiro queria destacar a atuação do nosso colega Alex Fontaine na SEDEX, que é muito importante. Hoje nós estamos imprimindo na SEDEX uma atuação de apoio para que a gente possa, sim, reduzir o custo do Brasil, um custo altíssimo, 1,5 trilhão de reais, e eu sempre vi, nas reuniões que nós tivemos, a preocupação do Alex Fontaine, assim como de todos os outros nossos colegas, em atuar para que o Brasil se torne um país mais eficiente e produtivo. E na SEDEX definimos algumas diretrizes, com a participação de todos, o apoio ao agronegócio, o que é importantíssimo para o Brasil, o apoio à agroindústria, o apoio a micro, pequenas e médias empresas, o fortalecimento da indústria brasileira, e já tivemos algumas discussões sobre esse assunto com relação, inclusive, à atuação do Ministério da Economia e algumas ações que estão sendo tomadas no âmbito do comércio exterior. Apoio também a setores que venham a facilitar a pesquisa e tecnologia no Brasil. Nós, hoje, nessa pandemia, estamos vendo como é importante
um investimento em pesquisa e tecnologia. Então, tivemos aqui a intenção de apoiar setores como a biotecnologia, a nanotecnologia e outras tecnologias que venham ajudar o Brasil a agregar valor aos seus produtos e serviços. Enfim, estamos juntos na SEDEX para que a gente possa apoiar esses projetos. Tivemos alguns resultados importantes, e aí eu diria, não só na SEDEX, mas também no Congresso Nacional. Aprovamos um projeto que eu achei que foi importantíssimo, que nós chamamos do PL do Doing Business, que foi um MP 1040, um projeto que vem a reduzir esse custo do Brasil. E queria chamar a atenção a alguns aspectos importantes que aqui foram abordados. Com relação à questão da reforma tributária, temos alguns projetos, como é o caso da criação da CBS, que é uma contribuição, e, em minha opinião, não acredito que seja a melhor opção, através da criação de uma contribuição, nós resolvermos o problema da reforma tributária. Temos, sim, que fazer um projeto que venha a simplificar a tributação e a reduzi-la, mas acredito que não seja a melhor opção através de uma contribuição. Mas também tem pontos importantes no projeto do governo. Eu acabei de ter acesso ao projeto da reforma do imposto de renda e vi benefícios importantes, como a redução de impostos e simplificação, que eu acredito que sejam, nesse momento, bastante importantes. Queria também destacar um ponto que foi abordado por Dr. Gerdau, que é colocar na mandala o cidadão. Normalmente, eu sempre digo, assim como Alex Fontaine, sou empresário e estou político. E todos nós sabemos que uma grande empresa ela é feita de valores, de metas, de objetivos, mas principalmente de pessoas. E a questão de a gente avançar no Brasil com a redução de impostos, tornar o setor público mais eficiente, tornar as empresas mais competitivas, mas também nós não podemos deixar de esquecer o cidadão brasileiro e fazer com que ele também tenha um benefício, que é o poder de consumo, o aumento do poder de consumo. Hoje o Brasil, além de ter uma dificuldade muito grande com relação ao setor empresarial, por conta da burocracia, mas nós também temos um problema social. Nós temos uma concentração de renda gigantesca e nós precisamos combater esse tipo de coisa. O Brasil precisa se tornar um país onde o cidadão, onde o trabalhador tenha mais poder de consumo, justamente para que, junto com todas as mudanças que nós temos fazendo, ele também poder ser um vetor de desenvolvimento econômico e social através do aumento do consumo de bons produtos que nós temos aqui no Brasil e que nós temos realmente potencial para crescer, desenvolver, gerar emprego, gerar renda e gerar riqueza. O agregar valor é importantíssimo no setor privado, é óbvio, mas também não podemos deixar de esquecer o cidadão que deve estar, Alexis, nessa mandala, como, na minha opinião, em primeiro lugar. Nós estamos juntos aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, lutando para que a gente realmente aprove projetos que venham a beneficiar o Brasil como um todo, a retomada da economia, e me sinto muito feliz pelo convite e estarei à disposição de vocês para ajudar no que puder, seja aqui na frente, como também na comissão, que hoje represento, assim como no plenário da Câmara. Meu muito obrigado. Eu vou ter que me retirar, porque daqui a pouco eu vou ter que fazer a abertura da minha comissão, mas muito obrigado a todos e espero que a gente possa levar o Brasil para o lugar de destaque onde ele merece, que é entre os primeiros países mais desenvolvidos do mundo. Muito obrigado.
Agradecemos suas palavras, deputado federal Otto Alencar Filho, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Neste momento, passo a palavra ao secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima. Bom dia. Eu vou deixar o grande mestre Carlos da Costa falar a parte mais conceitual, eu vou só agradecer. Eu confesso a vocês que um ano e 2 meses atrás, quando o Carlos da Costa me convidou para esse desafio, e eu sendo do setor produtivo, eu olhava assim e falava o seguinte: puxa, será que nós vamos conseguir realizar esse sonho? Eu brinco que sempre que ele é o pai, e eu falo que o Custo Brasil é meu neto, porque não dá para falar que é filho, porque ele é muito mais novo que eu, então ficaria chato. Mas é uma honra, eu gostaria de usar só a minha fala para agradecer ao MBC, na figura do Jorge Gerdau, Rogério Caiubi, Tatiana. Sem eles, a gente não teria conseguido colocar o projeto de pé. Agradecer às mais de 100 associações que hoje contribuem fortemente. Para vocês terem uma notícia, metade das contribuições vieram do setor produtivo. Queria agradecer as coalizões estaduais, federais, as coalizões estaduais que nós criamos, aos grupos empresariais como Unidos pelo Brasil, Mercado e Opinião, Open Mind, grupos Confraria, que estão nos ajudando demais na parte produtiva de entender, colocar o projeto para frente. Queria agradecer imensamente aos deputados na liderança do Alex Fontaine, que há 4 meses nós nos conhecemos e foi uma empatia direta, né? Por quê? Eu sou engenheiro e eu brinco que o Custo Brasil ele é um triângulo equilátero. Ele tem que ter o peso do executivo, do setor produtivo e do Congresso, né? Mais de 80% passa pelo Congresso. Então, assim, é uma honra imensa estar vivendo isso agora. Juro que eu não pensava que eu estaria nesse momento vendo isso, depois de 35 anos de vida executiva, 10 empresas que eu fui presidente. E, por último, agradecer ao meu time. Eu acho que eu tenho servidores que, qualquer uma das 10 empresas que eu fui presidente, muitos deles estariam no meu primeiro time. Temos que valorizar que tem feito um trabalho incansável esse time da Secretaria de Desenvolvimento. Posso garantir aos senhores que é um time de alta performance. Então, eu deixo o meu muito obrigado, feliz. Lembro que nós temos 22 projetos lá, 7 votados, preciso do 15. Né? Eu teria uma honra muito grande se eu terminasse o ano com esses 15 aprovados pelo Congresso. Então, da minha parte, é o meu muito obrigado e muito feliz de estar vivendo esse momento, deputado. Pode ter certeza que é um dos mais marcantes da minha vida profissional. Agradecemos as suas palavras, secretário de Desenvolvimento de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima. Neste momento, passo a palavra ao secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui junto com vocês num momento tão marcante como esse. Essa foi uma caminhada que começou já há muitos meses e eu queria começar saudando o Dr. Jorge Gerdau Johann Peter, que começou essa caminhada muitas décadas atrás. E começou essa caminhada trabalhando na sua empresa. E depois participando cada vez mais da vida pública. E agora, ao final desses últimos anos, e ao início de mais uma caminhada, doutor Gerdau, que ainda vai durar muito tempo para a gente acabar com o Custo Brasil, tem sido um ícone. E eu queria começar saudando o doutor Gerdau, porque eu sempre começo saudando quem é mais importante. Quem é mais importante é o empresário. Quem é mais importante é aquele que investe seus recursos, seu tempo, tempo da sua família, as suas esperanças na atividade econômica e num Brasil melhor. E, saudando o doutor Gerdau, queria saudar todos os empresários que nos assistem, esses heróis que continuaram acreditando no país, apesar de 3, 4 décadas aí de massacre do setor produtivo. O setor produtivo foi massacrado,
com juros altos, impostos altos, gastos altos, burocracia alta, custo Brasil crescente, matrizes econômicas, planejamentos industriais, escolhendo quem que deveria ser beneficiado, quem não deveria. Esse é o Brasil do passado, né? É o Brasil que tem mais governo. É o Brasil que acredita que alguém em Brasília, por melhor intencionado e mais competente, tem o direito de criar obstáculos para o setor privado e escolher quem ganha e quem perde. O Brasil novo é aquele deputado Alexis que votou com 503 votos a MP do Ambiente de Negócios na Câmara. Eu não me lembro de outra votação em que 503 deputados tenham votado a favor de um projeto. Esse é o Brasil novo. Há alguns anos, uma revista de circulação nacional falava que o brasileiro não acreditava no empresário. O Brasil, durante essas décadas, foi desacreditando no empresário, mas não por causa do empresário, sim por causa de uma campanha que foi sendo feita ao longo das décadas, que dizer que o empresário não é capaz, que precisa do governo para gerar emprego, e quem gera emprego, quem gera desenvolvimento é o governo. Nós aprendemos que o que gera desenvolvimento são as nossas empresas quando o governo não atrapalha. E quando nós aprovamos na Câmara, e certamente será aprovado no Senado e sancionado em breve, um projeto de lei a partir da MP do Ambiente de Negócios. Projeto esse que ficou melhor do que a MP, que nós trabalhamos junto com o Congresso Nacional para melhorar, e com muitas medidas, e que 503 deputados, isso para mim é um marco histórico. Isso equivale à declaração da independência das nossas empresas. Isso é uma declaração de liberdade, deputado Jerônimo Guerra, o senhor também que foi um protagonista na lei da liberdade econômica, foi outro marco. O Brasil está se transformando. Quem não enxergou isso ainda, é bom enxergar que o Brasil mudou, já mudou. Agora a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Mas o Brasil já mudou. E essa frente parlamentar, eu queria saudar, além do deputado Alexis, que foi o grande batalhador para colocar essa frente de pé, nosso querido senador Oriovisto, senador que está na batalha pela educação quando eu era empresário de educação também. Eu queria saudar o deputado Otto Alencar, deputado Vinícius Poit, deputado Paulo Ganimi, deputado Arnaldo Jardim. Vamos colocar a lei de PPPs e concessões, está na lista ali, deputado Arnaldo Jardim. Vamos fechar um projeto que seja de redução do custo do Brasil. Deputado Felipe Rigoni, deputado Marcel Van Hatten, deputada Adriana Ventura. Olha só quantos parlamentares que estão aqui, que estavam lá nos 503 votos, que alguns, como o senador Oriovisto, eu tenho certeza que estará lá para aprovar no Senado a MP do Ambiente de Negócios. Isso é o Brasil novo. É o Brasil que acredita que se a gente conseguir reduzir o custo, 1,5 trilhão de reais, e aqui eu queria lembrar daquelas primeiras associações que bancaram, que investiram junto com o Movimento Brasil Competitivo e junto conosco na CEPEC, na ideia do Custo Brasil. E essas associações foram muito importantes, porque elas são entidades associativas, elas não vivem de recursos obrigatórios, elas vivem de doações dos seus membros que acreditam num Brasil melhor. E eu queria aqui agradecer a ABIMAC, a Abiplast, Farma Brasil, Interfarma,
Instituto Aço Brasil, CEBIC, ABIT, ABIQUIM, ABINE, ABRINC, ABCP e Anfávia, que foram as que investiram no nosso primeiro projeto, que calculou o custo Brasil, e depois também a Abicalçados, a Eletros e 3 federações de indústrias do Paraná, da Bahia e do Espírito Santo, que investiram na segunda fase do nosso projeto e que nos ajudaram tanto. E que agora, quando nós vimos o Congresso Nacional abraçando, sob a liderança do deputado Alexis Fontaine, e dizendo agora o Congresso vai fazer com que isso ocorra, com que o custo Brasil caia, com esses e muitos outros projetos. Isso é a democracia vivendo. Isso é a democracia brilhando. Eu estou vendo aqui, que não está na minha lista, mas o deputado Luiz Felipe também, que é outro que tem lutado pela liberdade. Nós estamos lutando pela liberdade, é o conceito que estava desde a campanha eleitoral que elegeu esse governo. Menos governo, mais iniciativa privada. E eu queria aqui só lembrar daqueles projetos. Nós estamos fazendo um trabalho grande sob a liderança do famoso Jorge Mandala, né? Nosso Jorge Lima, secretário da Indústria e Comércio, que já nós temos aí 847 projetos, e alguns já implementados com redução potencial alta do custo Brasil, marco do saneamento, plano de logística, redução de taxa de juros, reforma da Previdência, revisão das NRs, marco de startups, lei do gás, lei de falências, lei da liberdade econômica, muito em breve, MP do Ambiente de Negócio, outras medidas em implementação, como disseminação do análise de impacto regulatório, e muitas outras, e projetos que estão em tramitação, como o marco do setor elétrico, regulamentação do lobby, a lei de PPPs e concessões, que eu já mencionei, depósitos voluntários, debêntures de infraestrutura, licenciamento ambiental. Olha quanta coisa nós temos que já implementamos e coisas que estão na pauta para serem implementadas com um potencial enorme de redução do custo Brasil. E aqui, quando a gente fala o seguinte, esses projetos, até agora, nós calculamos com uma redução de praticamente mais da metade do custo Brasil ao longo dos próximos anos, uma vez implementada. A redução não é num primeiro momento, né? Não é quando a gente aprova a lei do gás que, de repente, cai o custo Brasil. Isso demora porque o impacto da lei demora, tem a regulamentação, tem os investimentos que são feitos e assim por diante. Mas nós estamos falando que as bases para esse Brasil novo já estão sendo aprovadas. Já estão sendo aprovadas, já foram e estão sendo aprovadas. E eu gostaria de saudar aqui outros que também estão nos apoiando agora, como o presidente Robson Andrade, da CNI, que vem falando de custo Brasil há bastante tempo, e a CNI agora está nos apoiando bastante também nessa caminhada tão importante que tem que unir o setor privado. É o momento de unirmos o setor privado. É um momento de indústria, serviços, comércio, agronegócio, todos estarmos unidos por esse Brasil próspero. Um Brasil com menos custo, um Brasil que é mais fácil de se fazer negócio, um Brasil que acredita na liberdade, um Brasil que tem que reduzir o custo de contratação de mão de obra, que era o maior de todos, o custo da tributação. Temos que simplificar, continuar simplificando. Senhores, acabou de ser divulgado agora um estudo, junto com o Banco Mundial, de que, ainda que o Brasil só tivesse o chamado simples, que não é simples, que já virou complexo, nós estamos trabalhando com um novo projeto para o novo simples, muito mais simples. Olha só que absurdo, se nós só tivéssemos o chamado simples, o número médio seria de 536 horas de cada empresa para arcar com as obrigações tributárias, o que, se tivéssemos só o simples, ainda assim seríamos um dos 10 países mais complexos do mundo. Esse é o Brasil antigo. Esse é o Brasil que nos fez desindustrializar, nos fez empobrecer. O Brasil novo, senador Orovista,
É o Brasil das empresas privadas, como Positivo, como tantas outras que estão aí trabalhando e lutando contra essa burocracia. E essa frente parlamentar do Brasil competitivo, ela vai ser um dos sustentáculos dessa grande transformação. Essa é uma frente de quem acredita na liberdade. Essa é uma frente de quem acredita no ser humano. É o ser humano descentralizado. São os nossos milhões de micro e pequenos empresários, de médios, de grandes empresários, que lutam a cada dia. E, às vezes, nos criticam. Uma reforma tributária aqui está aumentando a carga tributária sobre as empresas. Nós não vamos aumentar a carga tributária das empresas. O ministro Paulo Guedes já falou 200 vezes sobre isso, e se tiver que ajustar uma alíquota ou outra, ele falou ontem de novo, nós temos que ajustar. É o debate, tem a proposta. Não, olha, não é esse número, o número é outro, nós vamos ajustando. Esse é um governo que não aumenta imposto, e não vai aumentar imposto. Não vai aumentar imposto, o ministro Paulo Guedes já falou 200 vezes disso. Mas tem um número aqui que, na verdade, não é esse, que calcularam. Bom, tem que acertar o número. Então, tem que acertar o número. E eu tenho certeza que a nossa equipe econômica unida, como sempre, eu sou parte dela com muito orgulho, vai acertar tudo aquilo para que o Estado diminua. E esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento simbólico. A criação dessa frente parlamentar é absolutamente fundamental, mas eu queria ressaltar os 503 votos. Esses 503 votos foi um dos momentos mais lindos da história da nossa política e da história empresarial brasileira. Isso vai ser lembrado como a declaração de independência, a declaração de liberdade, a declaração de um país novo, mais pujante, sem custo Brasil, com um ambiente de negócios extraordinário e que vai gerar emprego e renda para toda a nossa população. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, deputado Alexis, senador Oriovisto, deputada Paula, todos os outros parlamentares e todos os empresários aqui presentes. Muito obrigado. Nós agradecemos as suas palavras, senhor Carlos Costa. Neste momento, ouviremos a secretária-geral da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputada federal Paula Belmonte. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui, sendo convidada, fui convidada para ser secretária e representando a força feminina também. É uma grande honra fazer parte dessa mudança cultural, como disse aqui o nosso secretário Carlos Costa. Dr. Robson, nós precisamos nos unir para que o Brasil realmente se torne competitivo. O deputado Alexis, lá na Câmara, desde o primeiro dia que eu o conheci, dia 1º de fevereiro, ele vem lutando para que a gente pudesse fazer essa reforma tributária. E que a gente lá na Câmara possa fazer essa reforma tributária, administrativa, traga para o Brasil, como foi muito bem dito aqui pelos que me antecederam, menos burocracia, mais segurança jurídica. Antes de iniciarmos, passou um vídeo falando sobre essa cesta que custa o Brasil, que foi a burocracia, segurança jurídica, questão tributária, mas me chama a atenção de algo que precisamos também estarmos unidos. A qualificação, mão de obra. Hoje, infelizmente, nós temos a educação ainda num baixo patamar. E isso não é problema só da escola, não é só problema do Ministério da Educação, isso é nosso problema. Hoje o Brasil está há quase 2 anos com as portas fechadas das escolas. Quem será o nosso futuro? Quem será o nosso futuro? Hoje nós temos uma evasão escolar de quase 30%. Isso é responsabilidade de também quer
quem quer ver o Brasil mais competitivo. Então, eu trago essa reflexão aqui para todos nós, que a responsabilidade da nossa criança e do nosso adolescente também faz parte do desenvolvimento econômico do Brasil. Porque com quem que nós vamos contar daqui a uns anos? Então, que a gente possa estar unido também nessa frente, deputado Alexis, para que a gente possa defender a educação do nosso país com mais qualificação, fazer com que os cursos técnicos sejam uma prioridade no nosso país, para que a gente possa melhorar a qualificação do nosso povo. E com isso, quero assim mais uma vez agradecer ao deputado Alexis. Para mim é uma honra o senhor ter me convidado. Para mim é uma honra ter o senhor como um colega de bancada. O senhor é uma referência para mim. E desejar a todos que estão aqui que a gente possa se unir para que diminuir os tributos, aumentar a segurança jurídica, diminuir a burocracia, trazer mais liberdade ao nosso povo, mas trazer também qualificação. É isso. E boa sorte. Contem com o meu trabalho. Muito grata. Agradecemos as palavras da deputada federal Paula Belmonte, secretária-geral da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Neste momento, ouviremos o senador, vice-presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, senador Oriovisto Guimarães. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar o Alex Fontaine, o nosso presidente, cumprimentar o Carlos Alexandre da Costa, que tão bem falou no seu discurso, Jorge Gerdau, Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, a deputada que me antecedeu. Quero dizer o seguinte: minha vida toda sempre lutei na livre iniciativa. Acredito que somente 200 milhões de brasileiros é que poderão resolver os problemas de 200 milhões de brasileiros. Nenhum governo vai fazer mágica, essa ideia do salvador da pátria é uma grande tolice. Nós já cometemos esse erro inúmeras vezes. O que nós precisamos é acreditar em nós mesmos, na nossa organização, no nosso povo, na nossa educação, na nossa indústria, na nossa agricultura. E somos nós, o povo, que realmente produzimos as riquezas, que produzimos os serviços, que produzimos tudo que o Brasil precisa. Eu ouvi durante o tempo todo que fui empresário, mais de 40 anos, presidente de um grupo, essa velha expressão: o problema do Brasil é que o governo atrapalha. Sem dúvida nenhuma, governos municipais, governos estaduais, governo federal, as confusões todas que temos nos atrapalham, não é? O manicômio tributário que vivemos, a insegurança jurídica que vivemos, o problema de infraestrutura, os problemas de educação. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós sabemos quais as reformas que precisam ser feitas. E eu sempre me pergunto por que não são feitas, não é? Um dia, quando me aposentei como empresário, eu falei, vou deixar de criticar e vou lá ver o que eu posso ajudar concretamente a fazer. E aí descobri, quando cheguei no Senado, que eu era acionista que tinha 1/81 das ações do Senado. 1/81 é muito pouco, não chega a dar 2 ações. E a maioria de profissionais da política te passam por cima e você sequer tem muita chance de colocar certas coisas que no mundo empresarial, que no mundo da iniciativa privada são coisas óbvias. No mundo da política, a lógica é outra. Então, para falar um pouco dessa lógica da política que eu estou começando a aprender, eu quero saudar essa frente parlamentar pelo Brasil competitivo. Isso está de acordo com a lógica da política. Se o setor industrial, se o setor empresarial não se organizar, não tiver uma forte atuação política, realmente as coisas não vão acontecer no poder legislativo. Coisas boas estão acontecendo? Estão. Claro, até chega um momento que elas têm que acontecer. Não é? Há um cansaço dos materiais que a coisa se rompe
e as reformas têm que acontecer. Estão acontecendo. O Carlos da Costa citou inúmeros fatos positivos que eu não vou aqui repetir. Mas ainda o vício vem junto. A última medida provisória da privatização da Eletrobras trouxe uma série de jabutis que vão aumentar o custo do Brasil. As nossas reformas tributárias, veja, Fernando Henrique não conseguiu, Lula tentou 2 vezes, não conseguiu. Ninguém conseguiu fazer reforma tributária nesse país ainda. Não são poucas as tentativas. Torço pelo Paulo Guedes, aplaudo o Paulo Guedes, gosto do Paulo Guedes, acredito na boa intenção e no conhecimento do Paulo Guedes. Mas os primeiros sinais de reforma que nós vemos aumentam a carga tributária. Ela precisaria ser neutra. Talvez ele tenha feito isso com uma jogada política, estratégica, mas ela teria que ser neutra, não aumentar mais o custo do Brasil. Do jeito que está posto, vai aumentar o custo do Brasil. Eu vou dar só um exemplo bem simples. Olha aqui. Vamos tributar a distribuição de lucros. Na hora da distribuição, vamos tributar. Essa é uma ideia que provavelmente vai passar. Bom, mas vamos desonerar a empresa, então. Aí ele propõe desonerar em 2,5% e 2,5% e tributar em 20% a distribuição. Se você imaginar que as empresas distribuíssem a metade, só para fazer um raciocínio simples, mais simples ainda, vamos supor que as empresas distribuíssem 100% dos lucros. Óbvio que nenhuma empresa faz isso. Óbvio que isso é só uma hipótese. Mas é uma hipótese para ajudar a pensar. Então, o que aconteceria? Distribuíram 100% do lucro. Ótimo. Quando teve o lucro, foram tributadas em 18%. Quando distribuíram, essa distribuição foi tributada em mais 20%. Quer dizer, ele deu um desconto de 2,5%, daqui a pouco vai ser 5% esse desconto, mas há um tributo de 20% na outra ponta. É possível fazer um cálculo para que isso realmente seja neutro, que não aumente a carga tributária total. Porque se você onera demais a distribuição de lucros, também espanta o investidor. Todo mundo que investe pensa em ter lucro. Se esse lucro vai ser consumido por uma carga tributária muito grande, e se aumenta a carga tributária como um todo, obviamente que isso espanta o investidor, obviamente que isso aumenta o custo do Brasil. Só estou dizendo isso para dizer o seguinte: a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo é uma grande ideia, por isso aceitei de imediato para participar dessa frente. Há muito que ser feito. Observem a Frente Parlamentar da Agricultura, é extremamente bem organizada e eles conseguem ter grandes vitórias no parlamento. Eu espero que a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo cresça, fique tão poderosa como é a Frente Parlamentar pela Agricultura, porque isso vai ser extremamente importante. Nós temos que ter ideias simples, ideias de simplificação, ideias que não aumentem a carga tributária e que tornem as coisas mais simples. Nem digo que vai diminuir. Acho que o Brasil endividado, com as finanças públicas como estão, é impensável pensar em diminuir o que o governo arrecada. Vai ter que continuar arrecadando. Mas que não aumente. Que não aumente, porque aumento de impostos é o primeiro passo para mais ineficiência administrativa por parte do governo. Eu saúdo essa frente parlamentar, me coloco à disposição e estamos lá para isso, por acreditar que o que vai levar esse país para frente são as pessoas que trabalham, são as empresas, são os operários, são os prestadores de serviços, são os agricultores. É isso que torna isso é que é o Brasil real. E é esse Brasil que nós temos que prestigiar. Muito obrigado a todos e vamos trabalhar juntos. Muito obrigado pelas palavras positivas, senador Oriovisto Guimarães, vice-presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Neste momento, passo a palavra ao deputado federal Alexis Fontaine, que é presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer novamente a CNI, a figura do meu querido Robson Andrade, que desde o primeiro momento que eu apresentei a ideia, ele encampou essa ideia e está dando esse espaço, esse apoio tão importante aqui. Gostaria também de agradecer nosso querido presidente do Conselho Superior do Brasil Competitivo, Jorge Gerdau, uma amizade recente, mas que desde o primeiro dia, uma empatia muito grande, porque somos um setor produtivo e entendemos o custo Brasil na pele, skin in the game, literalmente.
Também gostaria de agradecer muito o secretário especial, Carlos Alexandre da Costa, também uma amizade recente, mas que desde o primeiro momento lutamos para atrás dessa eficiência do Estado. Extremamente importante de fazer. Jorge Lima, que é pessoa executiva, que também conversamos recentemente para poder entender esse movimento, que eu quero apresentar depois na mandala, para poder saber da onde que veio a inspiração da frente parlamentar. Ela não veio do nada, ela veio da importância disso. Senador Ourivisto Guimarães é uma pessoa que desde o primeiro dia que eu escutei ele falando no Congresso, eu percebi, é uma pessoa diferenciada. Eu não sabia a origem dele, mas quando eu percebi a origem dele, eu falei assim, é óbvio que ele tem que ser o meu vice-presidente, porque ele é a imagem de que quando a gente faz uma abertura do mercado, a gente cria iniciativa dentro do Brasil. E de uma competência enorme, tinha que fazer parte desse grupo para poder fazer com que a gente focasse muito. Muito obrigado, Ourivisto, por ter aceitado essa missão. E aí, em nome dos nossos federais aqui, deputados federais que aqui presente, Otto Alencar, minha querida Paula Belmonte, que sempre muito empreendedora também, todos os empreendedores, Arnaldo Jardim, que tem uma missão fundamental dentro dessas concessões e PPPs dentro da frente parlamentar, Felipe Rigoni, um exemplo na questão da educação, e é essa missão dele dentro dessa frente parlamentar, Jerônimo Gergen. Jerônimo dispensa apresentações porque a gente se diverte com ele, apesar de ser um cara determinado. Viajei no Japão com ele, é uma pessoa muito boa, muito focada também. Paulo Ganimi, outro deputado federal, que sempre muito focado, também trabalhou na iniciativa privada, sabe o que nós estamos falando nesse sentido. Vinícius Poit, da frente, também vai para trabalhar com o governo digital, uma pessoa de tecnologia, importantíssimo nessa frente. Adriana Ventura, minha querida deputada, amiga de bancada, agitada, sempre muito motivadora da gente, tá certo? Luiz Felipe Orleans de Bragança, até antes de a gente ser candidato, a gente conversava muito sobre ambiente de negócio, também outro empreendedor que sabe as dores do Brasil, Marcel Van Hatten, grande deputado federal, amigo de bancada. E não posso deixar de falar de uma pessoa também que eu gosto demais, José Veloso, da BIMAC, Fernando Pimentel, da BIT, e todas essas associações que são aquelas que iniciaram esse processo, que provocaram esse processo de a gente procurar entender o custo Brasil. Na iniciativa privada, a gente fala claramente que custo é como a unha. Nós temos que estar cortando todo dia, porque o custo vai afetar diretamente nos resultados de qualquer empresa. Empresas negligentes e que não cortam os seus custos estão fadadas a quebrar. A eficiência de uma empresa é atrás dos custos. Mas muito bem dito pelo nosso querido Jorge Gerdau, os custos intramuros do teu negócio, aquilo que você domina. Mas no setor público, não temos dono. No fundo, o setor público não vai atrás do custo, porque parece que não é de ninguém. Mas eles acabam provocando esse custo Brasil que nós estamos falando tanto hoje. E quando o custo Brasil é muito pesado, imagine uma balança, e ele pesa demais, na outra ponta vai estar as proteções naturais que nós precisamos para poder proteger as indústrias brasileiras. Mas não é isso que nós queremos. Nós não queremos barreiras comerciais. Isso fecha o Brasil, mas também não queremos o custo Brasil. Portanto, a missão desta frente parlamentar é ir eliminando, junto com a ajuda de todo o movimento, é ir eliminando esse custo Brasil. Mas aonde está o custo Brasil? Que conceito abstrato é esse? Como é que ele se apresenta? E aí, o trabalho muito bem feito, patrocinado pelas associações, coordenado pelo Movimento Brasil Competitivo e com a liderança da CEPEC, e temos que mencionar aqui também Paulo Guedes, que cria essa estrutura e fala, temos que ir atrás desse custo Brasil. E aí a gente começa a ter a imagem da mandala. Contratamos o Boston Consulting Group para poder medir. Porque quem não mede não gere, não tem gestão. A gente sabe disso na empresa. E aí vamos entender essa mandala, todos os elementos da mandala, do ciclo de existência de uma empresa. Desde a abertura, financiamento, aqui temos a projeção da mandala, a abertura da empresa, financiamento da empresa. A gente pode observar nessa mandala qual é o custo da educação, da falta de formação,
quanto isso provoca no Brasil. O acesso à logística, às infraestruturas, o acesso às matérias-primas, o custo do gás, e aí entra a questão de monopólio, entra a questão de reservas de mercado, todo esse pacote antigo que o Brasil acaba trazendo quase de uma cultura colonial. Aí nós vamos para a segurança jurídica. Quem investe tem que ter segurança jurídica, tem que saber qual que é o retorno do investimento dele. Sistema tributário, que agrega tanto custo. Quando a gente vai vendo todos esses elementos que essa frente parlamentar, com o mapeamento que já foi feito pela CPEC, das proposições legislativas, das propostas executivas, vamos trabalhar de forma pragmática, junto com a agenda da CNI. Carlos da Costa falou uma coisa importante: temos que unir. Como é que a gente consegue unir todos os setores? Que muitas vezes tem conflito entre eles. Só tem um mínimo múltiplo comum entre todos os setores produtivos, seja do agro, seja do serviço, seja do varejo, seja da indústria. Competitividade. Eliminar o custo Brasil. Não há quem não seja contra a eliminação do custo Brasil. Portanto, encontramos o mínimo múltiplo comum. E quando eu falei isso para o Robson falou, sim, nós vamos apoiar essa frente, porque essa frente trabalha com o interesse comum de todo o setor produtivo. Eu me inspirei, sim, na frente parlamentar do agro. Ela é muito bem estruturada. Por que a indústria é tão desunida? Porque não encontrava o seu mínimo múltiplo comum. Aquilo que nós temos que focar, aquilo que nós temos que trabalhar para poder dar condições e ambiente no Brasil de competir com o mundo sem necessitar mais de barreiras comerciais que sejam abusivas. Lógico que sempre pode ter um antidumping, sempre pode ter uma falta de mercado vindo algum produto de algum país aí que está querendo estragar o mercado, né? Temos que ter economia de mercado, isso é claro. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, com apoio das associações, para poder trabalhar. A frente parlamentar é uma ferramenta de mapeamento, é uma ferramenta propositiva, é uma ferramenta de orientação parlamentar, as notas técnicas tão importantes, que inclusive o Instituto Agro faz isso, é uma ferramenta de advocacy, de a gente pressionar, trabalhar para o bem do ambiente de negócio. É uma ferramenta de divulgação e esclarecimento. Essa frente parlamentar nasce nesse momento com um seleto grupo de parlamentares. Escolhemos a dedo os parlamentares. Tinha que ter qualidade isso. Mas ela vai ficar como um legado. Nós vamos passar. Talvez a gente não seja eleito, mas a estrutura, com o apoio do Movimento Brasil Competitivo, com esse start que foi criado, com essa mandala, com todo esse patrimônio, esse legado, ele tem que ficar no tempo. E dessa forma, a gente vai estar diariamente olhando a unha que cresce no setor público, que atrapalha tanto o setor privado, de modo a gente entregar para o Brasil um Brasil competitivo, que é um ciclo virtuoso. Um ambiente de negócio bom no Brasil é investimento. Investimento é emprego na veia. É fazer com que a gente tenha um ciclo virtuoso para poder competir com o resto do mundo. E muito bem dito, com as reservas que nós temos minerais, com a nossa costa, com bom clima, com um povo criativo, não tem por que o Brasil não ser competitivo. Hoje quem atrapalha é, infelizmente, o setor público, que muitas vezes não tem noção do que está fazendo. Pegando com as palavras que eu falo até nas comissões, nas CEDEICs, quando começam a aprovar aqueles projetos ruins, que cria burocracia, que cria proibições, que cria limitações, eu falo claramente, nós temos o dever, como parlamentares, de evitar que se aumente o custo do Brasil. Nós não podemos criar mais burocracia, nós não podemos criar mais regulamentação, nós temos que racionalizar. E é isso que nós vamos fazer até o último dia do meu mandato. E essa frente parlamentar, que nasce hoje, mas tem um compromisso muito grande com o setor produtivo para a gente poder eliminar o custo do Brasil e devolver a competitividade para que a gente possa abrir o mercado e não há quem possa competir com nós.
Muito obrigado, Robson, novamente por esse apoio. Muito obrigado, Jorge, pelo Movimento Brasil Competitivo. Muito obrigado pelas associações que nos apoiam. Muito obrigado pelos parlamentares que estão aqui ouvindo. E vamos trabalhar com determinação e perseverança, que é uma característica de empreendedor, porque isso é mais um empreendimento, Robson, como empreendedor, para a gente poder fazer com que o Brasil seja muito competitivo. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado federal Alexis Fontaine, presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Neste momento, abrimos a palavra aos parlamentares que desejarem usá-la. Bom, boa tarde a todos. Difícil falar depois dessa fala tão eloquente do meu amigo, colega, deputado Alexis Fontaine, mas eu venho aqui para parabenizar primeiro o MBC pelo apoio à iniciativa, parabenizar a CNI também pelo apoio à iniciativa, e em especial parabenizar o deputado Alexis Fontaine, tanto pela iniciativa da criação dessa frente parlamentar, mas em especial pelo trabalho que ele vem fazendo como parlamentar, e como alguém que vem da indústria conhece muito bem o que o custo Brasil impacta e como impacta quem quer gerar emprego e gerar trabalho. E como foi muito bem falado por vários aqui, hoje, quem gera emprego, quem gera trabalho, não é o Estado, ou não deveria ser. Deveria ser quem quer empreender, quem quer trabalhar, quem quer produzir pelo Brasil. Eu até faço uma provocação aqui ao Alexis, que ele, como presidente dessa frente, encontre um outro nome para o custo Brasil. Porque eu acho muito ruim. Porque não é o Brasil que gera custo. O Brasil produz, o Brasil tem muita coisa boa. E quando a gente chama de custo Brasil, parece que é o Brasil o problema. E não é. O Brasil é a solução. E a gente tem que tirar as amarras que o Estado cria para quem quer produzir, possa produzir. E eu fico muito feliz de estar aqui nessa frente, participar também como coordenador da frente, para que a gente trabalhe junto. O parlamento tem um papel fundamental. E junto com o executivo e junto também com o setor produtivo, vamos fazer com que o Brasil não tenha um custo Brasil, mas sim um Brasil produtivo, um Brasil que trabalha pelo brasileiro. Obrigado, Alexis. Parabéns mais uma vez. Obrigado também aqui à CNI por nos receber aqui hoje. Muito obrigado, deputado. Agradecemos a participação de todos e damos por encerrado o lançamento, uma iniciativa da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e com o apoio da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e do Movimento Brasil Competitivo. A todos, uma boa tarde.